Bem-vindos, pessoal, então, a mais um episódio do Pai Vem Me Limpar. Hoje, episódio 006, o vulgo 06, né? E hoje o nosso convidado especialíssimo é o designer, dono do perfil e do escritório @Estúdio Sambo, né? Apaixonado por Harleys, por Jeeps, pai de uma linda menina. Meu grande amigo, pessoal, há muito tempo, Reinaldo Forte. Bem-vindo, Rei. Obrigado, Marquinho. Oi, Augusto Frodo Bertê, né? Eu não vou conseguir chamar ele de Augusto, desculpa. Eu tenho intimidade para chamar ele de Frodo. Durou seis capítulos. Mas é isso, tu pode chamar do que tu quiser, Rei, vai. Que bom, tá. Eu fico mais à vontade, não adianta, né? Uma boa prerrogativa. Vai. Legal, gente. Legal o convite. Obrigado pelo Linda Menina, né? Digamos que é o meu melhor projeto. Isso aí. Eu sempre comento, né, que tudo que eu faço, assim, né? Andar de moto, trabalho, tocar violão, fazer cantar, enfim, tudo é um 5,5, 6, assim, com respeito. Né? Mas ser pai, assim, eu me dou 10, assim, né? Eu posso me dar essa nota. Assim. Cara. Então é por isso que tu tá aí, né? Eu curto esse status, assim, né? Foi muito chuleado, assim. Quem sabe, eu acho que o Marco acho que sabe um pouquinho da história, né? Não, cara, eu não sei mesmo. Não, eu não sei de fila de adoção até engravidar foram 3 anos, assim, quase 3 anos. Assim, né? Olha só, cara, eu não fui pai velho, nessa né? questão. Eu sou pai velho, na verdade. Eu sempre adiei essa coisa, eu sempre me vi distante da paternidade, né? Talvez pela condição do trabalho na época, que a gente trabalhava muito. Continua se trabalhando muito, mas eram condições diferentes, né? O processo era outro, assim. Sim. E quando a gente decidiu, assim, que ia ser pai e mãe, a natureza não tá tão conectada contigo, né, cara? Ela não respeita esse timing, né? Não. A gente ficou 2 anos tentando. No final do segundo ano, a médica, depois de um exame, médica legal, assim, ela tinha uma sensibilidade muito boa, espero que ela tenha mudado de profissão. Ela me chama depois do exame e diz, não pode ser pai, tem um problema, parte para outro caminho. Quase que eu disse assim, acho que ela quer ter um filho comigo, né? E aí a Fernanda saiu da recuperação, eu disse, ela falou contigo, eu disse, sim, daquele jeito também, incrível, né? E aí a gente saiu lá do mundo. Com os dois assim, ela falou assim. Os dois, conversa e saiu de lá meio decepcionado. Né? Uhum. Do tipo, não consigo ter filho, né? Piroca de vento, sei lá o que eu vou dizer, né? E aí, cara, a gente foi aconselhar com um médico mega ético, assim, um cara fantástico, assim, que era um cara da área de inseminação, mas ele era famoso por não inseminar, né? Era um troço meio doido, né? É o negócio dele, mas ele tinha, assim, uma coisa muito legal de ser ético nesse processo. Ele insistia, ele tentava, enfim, aconselhava e trabalhava os casais para trabalhar talvez de alguma outra maneira, talvez psicologicamente, ou talvez, enfim, como uma última alternativa à inseminação, era isso? Entendi. Ao acompanhamento, assim. E aí foi muito doido, né? Porque aí nesse caso, tem histórias muito doidas, assim, né? A gente foi fazer a primeira consulta. Dá para falar bobagem? Que dá, né? A gente foi fazer uma primeira consulta. É o que dá para fazer. Tá. E aí ele olhou, depois tu edita. Aí ele olhou lá o vídeo do exame da Fernanda e disse assim: não, tá tudo bem, tá tudo legal, cara. Um casal normal, né? Ou em outras condições tinha, 8%, não me lembro mais do número, e a gente tinha 5%, não era tanta diferença assim. E aí ele olhou os exames, falou com ela, disse: não, nós vamos fazer um acompanhamento, vai medir a temperatura, bababá, né? Vamos ter que ter umas regrinhas e tal. Aí ele olha para mim assim e diz assim: e tu, magrão? Aí eu já cansado de fazer espermograma, né? Já tinha sido humilhado pra cacete nessa situação toda, já, né? Não queria mais coletar potinho e levar lá, né? Sim. Eu tenho até uma história engraçada de um grande amigo nosso que fez, eu não posso falar o nome dele, ele fez o espermograma. Por que não? Ligaram que ele tinha que voltar. Não, ligaram que ele tinha que voltar, que a amostra era insuficiente. Depois em off eu conto quem é o cara, tá? Se ele assistir, ele vai se entregar. E aí, cara, ele disse assim... Eu tenho certeza, mim, mas eu tenho certeza que usou 2 copos e o cheio jogou fora. Provavelmente. Foi amigo dele. Okay. Não, cara, aí quer ver que coisa maluca? Ele olha para mim e diz assim: tu tem que fazer um exame. Peraí, eu vou ligar para um amigo meu. Aí ligou, acho que era o Dr. Ricardo, cara, no mesmo prédio dele, ali na Marilã.
Cara, tu tá aí, tu atende um paciente, um esposo de uma paciente minha agora. Atendo, manda ele subir. Peguei o elevador, subi, cheguei lá, era um alemão, tamanho de uma porta, assim, né? Entrei no consultório dele, o cara motociclista. Né? Tinha umas fotos dele de viagem, começamos a trocar. E conversar. Nisso, uns 40 minutos de bate-papo de viagem e dica de estrada. Aí ele disse, tá, Magrão, vou te examinar. Fica de pé, abaixa a calça, baixei a calça, tira a cueca. E ele ficou de joelhinho, assim, e apalpava, assim, né? Eu olhava, assim, grande escala. Olhava tudo. Daqui a pouco ele olha assim pra mim. Assim, ficou de assim, joelho, assim. não, né? Teve que deitar no chão, né, Rei? Teve que as bolas tão lindas, tão perfeito. Teu saco tá perfeito, cara. Aí eu olhei pra ele assim e disse: pô, doutor, nem minha mulher me elogia assim. Vai ver que é por isso que eu não engravido. E tá, era pra ver se tinha varizes. Nem sabia que dava varizes no saco, né? Total ignorante. E, cara, tá. E aí a gente saiu de lá com a missão de fazer sexo todos os dias em tal horário. Aí era um inferno, né, cara? Porque tu chegava em casa já assustado, assim, né? Que iam te agarrar, né? Troço meio... Abrir a porta. Graça, assim, né? Eu acho que acho que eu fiz mais naquele período do que todo outro período que eu sou casado. Né? Eu tô há 32 anos casado. E aí, cara, foi um negócio muito doido. 40 quilos aquele período ali. A gente foi para a fila da adoção. Eu tenho primos adotados, o que é bem normal na minha família, assim. Né? E a gente conversou e disse que não gostaria de passar pela frustração da inseminação. Né? A gente lia muito sobre isso, assim. E aí, cara, a gente diz a frustração de fazer a inseminação e não conseguir engravidar, e não conseguir, ou pior, né, cara? Conseguir 3, 2, assim. Sim, chega ali 3 na... do nada, tu partir pro me ferrei, né? Entendeu? Do 0 e 100... Quadrigêmeos, assim. Sim. Cara, e aí a gente foi para a fila, fez todo o processo, um processo que dá para chamar de ridículo, é bem intencionado, mas ele é um horror, cara, é um horror, até que eu tenho um casal de amigos que está no processo ali, realmente Cara, são entrevistas tão banais, assim, tão sacais, assim, sabe? E aí a gente ficou apto à adoção, ficou apto a adotar. Aí, nisso passou 2 anos e meio já, quase indo para o 3º ano. 15 de novembro, a Fernanda me liga uns dias antes e diz assim: vamos para a Punta de moto no feriadão? Falei, vamos. Tá, carreguei a moto e tocamos para a Punta. Fomos para um hotel lá, o La Serena, que é um hotel que não aceita criança. Né? A gente tinha muito essa vibe também, né? Por incrível que pareça, eu queria ser pai, mas eu não gostava de hotel com criança, não suportava criança ir correndo em restaurante, né? Era chato, assim, já. E aí nós fomos para o La Serena, tal, 4 dias lá, super legais, assim, um final de semana prolongado, de feriado. Cara, e na volta, assim, a gente pegou a estrada, veio para casa, tal, a moto estragou no meio do caminho, eu vim com a moto incomodando até Porto Alegre, viagem chata, assim, cansativo. De noite, em casa, na segunda-feira, assim, eu tô no banho, a Fernanda tava muito ruim, tinha passado muito mal o dia inteiro, de enjoo, não sabia do quê. E aí eu grito lá do chuveiro, assim, abro a porta e digo assim: tu tá grávida? Tô grávida, vai a merda que tá grávida, cacete. Já e eu vim pra sala, né? Vim ver TV e ela vai no banheiro e faz um exame que ela ainda tinha em casa, aqueles exames, e volta pra sala, assim. Eu tô grávida. Não, como tu tá grávida? Só voltou a perguntar de quem, né? Sim. Como tu tá grávida, né? Não, tô grávida. E ela tinha uma requisição de exame, foi fazer, tava grávida. Tava grávida já da Júlia. A gravidez mega tranquila. Não passamos por nenhuma Quantos anos ela tinha? Fernanda tinha 40. Puta, 40 é uma gravidez de boa. Claro, começa... Não, 40, a Martinha foi de boa nisso. Ela trabalhou até o último dia. A natureza foi muito legal, foi muito gentil com a gente. É muito curioso, a gente tinha uma viagem para Nova York marcada e a gente cancelou porque a gente decidiu, assim, não fazer nada fora das 4 paredes, assim. Ficou muito em casa. A gente sempre foi muito nesse sentido. Foi a minha desconexão com a moto na estrada, porque foi a última vez, 15 de dezembro de 2013, foi a última vez que a Fernanda andou de moto comigo. Né? Olha aí, é uma porque coisa que aí eu estava grávida, imagina, vai andar de moto. E eu continuo apaixonado ainda, a Harley ainda é uma grande paixão, ainda tenho moto, curto e tal, mas hoje é mais assim, bate e volta na padaria, entendeu? Vou numa reunião do cliente, mas viajar mesmo, fazer as loucuras que a gente pegar uma estrada maior assim. Não tem. Aí é que entra uma loucura para mim da gravidez, assim, né? De ser pai. Mudança de paradigma, né? Mudança de perspectiva. Foi a primeira vez que eu entendi que tinha fim, né? Que o filme tem fim, né?
Porque até então, para mim, eu acho que eu vivia uma eterna juventude, né? A gente trabalhou junto, a gente sabe disso. Eu continuo o mesmo abobado de sempre, o mesmo crianção, né? E, cara, só que tem uma... Tu sabe que o filme vai acabar uma hora. Né? Tem uma coisa que... Tem uma pessoa ali que, a partir daquele momento... Duas, na verdade, né? Vamos falar no teu caso da esposa, que dependem muito de ti. Então, esse risco aí é uma coisa que tem que ser muito calculado, né? Mas aí que vem uma coisa maluca, assim. Eu tive um teto, né? Quando a gente engravidou, eu não falei para Fernanda, né? A gente estava assim em casa e me deu um teto, assim, do tipo, Deus, acabou minha vida, nunca mais vou andar de moto. Sim, Olha a cabeça do cara. sim. Eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais viajar, eu não vou mais trabalhar. Meu Deus, e agora? Né? Como é que você é pai, né? Não sei o quê, né? Eu tive um pai muito ausente. Isso durante o processo de gravidez, quando ela te falou que estava grávida, logo depois. Dias depois, assim. Né? Dias depois. Mas aí eu mordi a caneta e fiquei no seco. Né? Disse, não, força. Né? Vamos lá. Quando nasceu, é apaixonante, assim. Né? Quantos anos ela tem, Rei? Tá, vai fazer 8 agora. Vai fazer 8. Tá. E aí foi um negócio doido, porque ela chegou e, cara, revolucionou a vida da gente, né? Mas aí foi muito curioso, porque eu ouço às vezes a pessoa falar, tive que abrir mão. Cara, eu não abri mão de nada. Eu não sei se é porque eu tinha já uma relação de muitos anos com a Fernanda, né? E a gente já tinha, cara, a gente já tinha cruzado os Estados Unidos de cabo a rabo, né? Aqui a gente tinha feito todas as viagens de moto que a gente queria fazer, né? A gente sempre foi um casal muito os dois, assim, muito casal, assim. Eu venho de uma família pequena, meu pai faleceu, meu irmão é distante, né? Não tem o lado da Fernanda, enfim, né? Outras histórias, assim, história para contar comando cerveja. E aí o que acontece? Não tinha, era nós dois, assim, né? Então, cara, a gente não se sentiu perdendo nada, assim, sentiu começando mesmo um novo capítulo. Assim, né? Tem claro, a gente fala sobre essas questões do perder. Foi aquilo que até eu comentei até no quinto capítulo ali, né? Que a gente estava falando com a Misha. O quanto antes tu entende que tu não tem que necessariamente abrir mão ou deixar de fazer alguma coisa, mas tu tem que aprender a dividir as situações, dividir tarefa, dividir talvez responsabilidades, e a partir do momento que tu tens filho, que tu é pai, tu tem que entender que algumas coisas já não cabem mais, dependendo daquilo que tu faz. E tem um detalhe, né, que eu acho que tem que falar, né, não adianta, né? Quem se ferra mesmo nesse processo é a mãe. Né? A gente fica com o lado legal, a gente fica com o lado divertido da história. Tá? Por mais que eu divida com a Fernanda as tarefas, os hormônios, exatamente. Por mais que eu divida as tarefas, cara, o meu lado é o lado lúdico. Né? Eu ensino o que não deve, né? Eu ensino ensino a palhaçada. Né? O primeiro palavrão fui eu que ensinei, o segundo, o terceiro, o quarto, todos também fui eu que ensinei. Né? A transgredir algumas coisas também são minhas, né? Como tem outras coisas boas. Isso é bom que tu e a tua esposa têm uma relação bacana, né? Nesse sentido, né? Aqui em casa, a minha esposa ela é bem tranquila também quanto a isso, mas, cara, volta e meia eu me pego falando palavrão, mas é porque cara, a gente já falou sobre isso aqui, da onde eu venho, né? Ou tu fala mais alto e fala o palavrão, ou tu não come, né? Mais ou menos nessa pegada. Então, assim, sabe, é muito normal, né? Puta que pariu, porco, né? E o nenê ali, cara, aí ela não reclama, não fala nada, ela fala, a gente tem que começar a se cuidar um pouco dessa questão dos palavrões. Aí eu até tento fazer uma resistência, dizendo, mas que cuidar, que nada. Mas, cara, tem que entender até onde isso pode ser um problema. Mas eles têm discernimento, tá? Eu vejo a Júlia. Sim, eu acho que subestima a inteligência deles, né? A capacidade de discernimento. Assim, né? A gente, até por essa situação, quando deu aquele teto do virei pai, né? E é finita, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que tinha fim a história, né? Tu vê só, né? E aí, de repente, toma consciência disso. Eu fui parar na psiquiatra, né? Eu surtei, né? Aquilo mexeu demais. Eu comecei a viver muito em função do meu Deus, eu vou ser o in memoriam no convite de casamento da minha filha. Né? Comecei a fazer conta. Ela tem que casar com tantos anos, senão eu vou estar muito velho. Eu não vou ver meus netos. Né? Eu não vou ser bisavô, sei lá, não vou ser tataravô. É óbvio. Né? Oi, a gente teve filho agora, tu vê, a minha mais nova, é quase a mesma idade que tu teve a tua. Mas, isso aí. Mas é a minha segunda, eu não pensei isso.
Mas sabe o que eu acho curioso você está falando? Primeiro que tu falou um monte de coisa que meu Deus, que autocontrole. Eu ia te interromper 15 vezes. São coisas que aconteceram. Estamos melhorando. Várias coisas que eu li nos últimos dias, um monte de assunto legal. Agora, esse em específico de acabou o filme, né, e parte por um outro, na verdade, a única coisa que, pelo menos eu vejo que muda, é que não é pra gente o filme. Ou nós não somos o personagem principal. Porque até antes de começar a andar de moto, tinha outras coisas que tinham acabado. E aí tu começa a andar de moto, aí tu começa a não sei o quê. Mas nesse caso, agora, tipo assim, opa, eu já não sou mais o protagonista. Mas sabe o que eu acho, Frodo? Eu acho que assim, ó, é um protagonismo compartilhado. Isso. O único, sabe? eu não sou o único protagonista. Tem uma hora que a Júlia é protagonista, né? Hoje em dia, legal. digamos que na maioria dos casos, né? Os nossos amigos começam a ser os pais dos amigos da Júlia, né? A gente tem a turma dela da época da escolinha é maravilhosa, assim, a gente chama eles de paixão, assim, né? E agora está se construindo novas amizades com os pais lá no Farroupilha, enfim, é muito legal. E tem hora que a gente é o protagonista, né? E é muito louca essa troca de peteca, porque quando eu aprendi a conviver com isso, né, depois de muitas sessões de terapia, né, de entender esse processo todo, aí a coisa fluiu leve, assim, né? E hoje em dia o pessoal diz assim, mas tu não sente falta. Eu tenho um amigo muito engraçado, o Valdo, coroão, assim, ele já era velho quando eu entrei na Harley, né? Entrei com 30, ele já era coroa. E aí eu dizia que quando eu fosse velho eu queria ser que nem ele, assim, barbudão branco, né, tatuado, transado. E há um tempo eu cruzei com ele quando a Júlia ainda era bebê, eu levei ela um dia na Harley. Até tem uma história engraçada, que eu me ensaiei para colocar ela dentro do Tourpack, que é uma caixa de transporte da Harley, quando ela era bebê, e levar ela escondida até a Harley. E aí a Fernanda disse, Rei, tu enlouqueceu, tu vai ser preso. Se não te prenderem no caminho, vão te denunciar lá. Como é que tu vai chegar com um bebê e vai abrir uma caixa e vai tirar o bebê? Ah, tá, então eu vou de carrinho. Aí fui de carrinho, a Harley era aqui perto de casa, no Lindóia. E eu cheguei lá, falei com ele, e aí ainda estava naquele início, né? Disse, meus amigos todos subindo nas motos para sair, as esposas, eles iam fazer uma viagem. Eu disse, que droga, né, Valdo? Ele disse, Rei, cara, daqui a pouco ela tá com 20, 25 anos de namorado, tu sai para viajar. Eu disse, Valdo, quando ela vier com 20, 25 anos, eu vou estar com 70 e poucos. Se eu conseguir fazer xixi sem me mijar, já é lucro. Quem dirá segurar uma moto, entendeu? Tipo assim, mas com o tempo, cara, tu programa outras aventuras, assim, e a gente tem hoje, claro, é muito curioso, assim, hoje tem mais as histórias começam a ficar mais, né, mais transparentes, e essas histórias novas, assim, com a Júlia, vão tomando conta. Mas é que nem eu sempre falo, uma vez eu cantava tipo Axl Rose, agora eu canto tipo Demi Lovato. É isso, cara. Aquilo tudo foi um ensaio. Cara, a educação musical eu desisti, tá? Eu desisti, eu tentei. Quando ela nasceu, eu botava em CDC, botava Def Leppard, Iron Maiden. Ela era bebê e curtia. E eu adoro música country, né? Aí eu botava os caras do country, ela balbuciava, eu trifeliz. Cara, quando ela descobriu o celular, há uns 2 anos, sei lá, por aí, que eu acho que ela, no início da pandemia, aí perdeu. E ela descobriu o TikTok, cara, ela sabe todos os funk, todas essas porcarias que rolam, entendeu? E aí eu vou fazer. Aí a educação musical foi pra banha. Acabou a educação musical. Eu acho que aí que tá, velho. Eu não sei, eu acho que é meio que inevitável esse tipo de situação, até o ponto que a criança começa a entender algumas coisas. Sabe que tem aquela fase que às vezes o alternativo, ou o diferente, ou é legal? Tem, tipo, aqui no colégio tem sempre aquele cara que gostava de, sei lá, nós nos anos 90, que era só, sei lá, Guns, sei lá, Green Day, e tinha um cara que gostava de Pink Floyd no colégio, tu entendeu? Sim. Não sei. Eu acho que perigo. Oi? Esse não tá mais vivo hoje. Esse já era. Então, assim, acho que periga vir nessa pegada. Eu acho que eu lembro por mim, tu falou dessa questão das músicas e tal. Cara, eu lembro que eu era pequeno, cara, meus pais... meu pai é um cara mais, né... enfim, ele gostava de umas música gaúcha e tal. Até tá falando com a minha mãe sobre isso essa semana. Perguntei, mãe, quando nós era menor e tal, qual é que era, né? Daí minha mãe dizia, não, mas eu já gostava de umas coisas um pouquinho mais, né? Então ela botava Elvis, botava Beatles, ela gostava bastante, né? Eu gostava muito do Lennon, né? Do John Lennon e tal. Então até tava dando uma olhada, numa época tinha uns discos deles guardados. Cara, eles tinham umas coisas muito boas, né?
eu comecei a curtir, a prestar um pouco atenção nesse tipo de música depois de velho, né? Eu acho que é inerente isso aí. Não, vai fazer o quê, cara? Todos os coleguinhas deles, todos os vizinhos, todos os primos, tá tudo no TikTok escutando esse tipo de coisa. É foda, velho. Né? Cara, sabe o que eu escutava quando eu era criança, que a minha mãe botava? Eu escutava Rita Pavone. Né? Então, tu imagina, assim, o que era pra ter sido? Cheguei perto, virei arquiteto, né? Design. Lá em casa era Rita Pavone, cara. Eu ouvia Richard Clayderman de manhã. Não, Richard Clayderman. Piano tinha 3.300.000 teclas, né? Porque o cara comprava tecla, não sei aonde. Era circular o piano, ele ia tocando. Mas, cara, mas assim, né? Essa coisa, assim, a gente acabou enveredando pro assunto da paternidade. É muito legal, né? A gente tem histórias, e é tão curioso isso, né? As férias com a Júlia, para mim, são as melhores férias que eu já tive. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a viagem para ti? Pá, tranquilaço, assim. A Júlia tinha 1 ano e 3 meses, ela foi para Disney com a gente. Né? Com 1 ano e 3 meses. E, cara, e andou no que dava para andar, assim. Alucinada, assim. Como é que é o esquema lá na Disney para esse tipo de situação? Não é um esquema de altura para criança? É altura. Brinquedos? Ela não podia quase nada, mas ela foi, ela tava lá. Sim, tinha aquelas montanhas-russas dos 7 anões, aquelas coisas um pouco mais leves lá. Não pode. Tem uma coisa legal, né? A gente pratica com a Júlia uma coisa desde pequeno. A Júlia não fez natação em nada. Né? Ela nadar na piscina. O que acontece com ela? Desde pequena, ela foi estimulada à autonomia. Né? Talvez por um processo até da escola onde ela estava, que praticava muito isso, eu achava muito legal, a coisa da autonomia da criança, o respeito, né, a ela ter autonomia. Ela faz errado, mas ela faz. Ela se torna uma criança mais segura. Né? Sim. E talvez por nós também, ela ter a figura do pai e da mãe muito estruturado enquanto casal, também contribui para isso. Então a Júlia não tem medo. Assim. Aí ela tinha 1 ano e 8 meses, eu fui para Chicago para uma feira e ela foi comigo e com a Fernanda. Eu não ia, resolvi ir porque era Chicago, vou. E, cara, o pessoal ficou impressionado com ela, assim, porque ela era um bebezão, quieto, no avião, sentado, né, com os livrinhos dela desenhando. Aí naquele ano, a gente foi em julho, foi para Disney de novo. Ela tinha 2 anos e pouquinho. Aí foi com 2,5, 3. Aí ela já podia andar nas coisas. A última vez que a gente foi antes da pandemia. Né? E aí foi muito legal, porque foi uma amiguinha dela, pequena, que tem a mesma idade, e um casal que a gente se conhece há muitos anos, e ela foi colega da Fernanda de escolinha. Nos encontraram lá, eu fui a Nova York e encontrei com eles em Orlando. Cara, e foi espetacular, assim, porque a Júlia não tem medo de nada. Então, eu vou nessa montanha-russa aqui, vamos embora. Aí ela brigava com a amiga, porque a amiga não tinha coragem de ir. Né? Então, a turma virou eu, ela e o irmão adolescente, o João junto com a gente. Né? E ela curtindo um monte, a Júlia alucinada. Assim. Então, assim, cara, ela não tem medo, ela é curiosa com as coisas, assim, ela é muito curiosa, eu estimulo isso, né? Eu acho que para tu ser feliz nesse mundo, tu tem que ser gentil e curioso, né? No mínimo, né? E ela pratica essas duas coisas, assim. Ela é muito curiosa, né? Ela é muito tranquila, assim, sabe? Isso ela que não tu tem falou medo. é muito legal, né? Para ti ser, enfim, ter sucesso, ou enfim, se dar bem, ou viver bem uma boa vida, tu tem que ser gentil, curioso e não ser trouxa, né? Eu acho que essas três coisas. Porque é muito fácil tu ser gentil e trouxa, né? E eu digo, né, o confiar. Eu por exemplo, curioso, né? Meio trouxa, né? Porque eu sempre vou nessa coisa, quando vê, aí primeiro eu confio para depois tomar a chapuletada e começar a desconfiar. Então esse é o tipo de coisa, né? Mas, Marquinhos, eu vou te falar uma coisa, assim, ó, eu trato isso na terapia, né? Eu já até fui pauta com a minha terapeuta esse assunto, né? Que eu virei uma página agora em dezembro com ela. Disse, tô virando um capítulo, ó, não quero mais. Esse assunto para mim está tratado, ele funciona assim. Aí eu terminei perguntando: evoluiu ou piorei, né? Melhorei ou piorei, né? Não, evoluiu, é um processo. Né? Porque com o tempo, tu aprende com quem tu tem que ser gentil, né? Com quem tu tem que ser generoso. Né? Cara, não é que talvez tu nunca aprenda, na verdade, não é uma asneira, mas a sensação que eu tenho é que agora está mais fácil isso, né? Isso vai ficando mais claro, assim. Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que é ônus da experiência, né? Falei. Não, eu ia dizer, eu acho que as crianças têm tu usou a palavra discernimento antes, e eu acho que, pelo menos eu vejo isso assim, elas têm mais discernimento que a gente tinha, justamente pela exposição que elas têm, né, do tentar, e é claro, uma criança só vai tentar e ser curiosa se ela tem segurança, senão ela não vai fazer isso. Eu acho que o ponto que tu falou, né, talvez o pai, a mãe... Não.
Eu acho que eu tenho certeza. Não precisa ser o pai ou a mãe, pode ser só o pai ou só a mãe, não importa, mas a segurança. Mas isso é uma métrica, tem uma métrica simples para isso. Eu que o Rei, eu não sei se tu tá ligado, né, Rei, mas o meu pequeno é bem novinho, né? Ele tem, enfim, tem 9 meses agora, fechou 9 meses, né? E, cara, é uma coisa, isso que tu falou da questão da segurança de ele se sentir à vontade para testar, ou para, né? É uma coisa básica, por exemplo, dormir, né? O nenê dormindo. Então, vai botar o nenê lá no berço, faz aquele processo de transição, de sair daquele bercinho que fica do lado da cama, não sei, depende de como foi para vocês, mas depois vai para o quarto dele e tal. Já foi muito tempo, foi com 4 meses, eu acho, até antes. E, cara, foi muito tranquilo. A gente vai para alguns lugares. Outro dia a gente passou um final de semana em Porto Alegre. Foi, cara, a gente foi um berço diferente. Não, de boa. A gente foi na casa da minha cunhada um tempo atrás, também mesma coisa. Mas ele está seguro, porque ele sabe que apesar de a gente não estar ali do lado, ele sabe que a gente vai estar ali. Eu acho que é um exemplo disso, tu entende? Mas tu sabe que, olha, curioso, a minha primeira também foi tipo isso que vocês estão descrevendo, né? Inclusive para tirar a fralda dela mesma. Acho que, sei lá, com 2 anos, ela pegou e, tipo, não quero mais isso aqui, não preciso, nunca fez xixi, nada, tranquilo. Ela tirou a fralda, ela disse, eu não quero mais. Super madurona, assim, estranha, assim, tá pronta. Aí tu tem a segunda e tu cria do mesmo A gente tem uma história doida disso, né? E ela não... Desculpa, Rei, mas assim, tu cria a segunda do mesmo jeito que a primeira e ela não é igual. Ela não responde da mesma maneira. E ela não dorme tão bem quando ela tá afastada. E ela não sei o quê. Então, é muito curioso isso. A gente pode seguir essas filosofias, essas métricas, essas coisas, mas nunca é igual. Mas eu acho que, de alguma maneira, se a gente buscar passar o que significa a segurança para aquela criança, ela vai embora. O que tu falou é real. Existe, assim, de novo, não é receita de bolo, né? Não é fórmula pronta, não é matemática. É uma questão de personalidade de cada um. Estava falando com a minha mãe a respeito disso, sobre os processos de superestimulação e tal. Estou querendo tentar entender e fazer um pouquinho melhor sobre isso, né? E eu perguntei para ela, quando eu perguntei da questão da música, né, de televisão e tal, ela falou, olha... Na época, cara, teu pai estava trabalhando muito e tal, enfim e tal. Então a gente usava a televisão, a gente botava muita música, ela falou, né? Meu pai gosta de música mais tradicional, eu já gostava de outras coisas, botava a televisão e tal. Só que assim, cara, meu irmão, por exemplo, meu irmão foi criado da mesma maneira que eu. Foi isso que tu falou agora, dessa questão. As duas foram, né, de uma situação, uma reagiu de um jeito ou de outro. Cara, alguns dizem, nesse livro que eu tô lendo, né, chama-se Educar na Curiosidade, se não me engano, exatamente esse é o nome do livro. Depois eu posso pesquisar e ver exatamente certo. E uma das situações que eles falam é isso, hiperestimulação, a criança fica mais angustiante, ela responde mais, ela fica, tipo ela resumindo, ela me leu, assim, né, que responde mais, tem dificuldade de aprendizagem matemática, tem não sei o quê. Cara, meu irmão passou pela mesma situação, da mesma maneira, pela mesma hiperestimulação. Ele é introspectivo, super inteligente na questão na lógica matemática, na questão social ele é um pouquinho mais acanhado, um pouquinho mais tímido. Mesmo processo. São duas, de novo, uma coisa é laranja, outra coisa é tomate, tu entende? Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar algumas coisas e equilibrar isso aí. Ô, Rei, o negócio que falou antes ali que me chamou a atenção, no começo aí, eu vou sair um pouco do que a gente está falando agora só, do processo de inseminação, né, que ele é, assim, de uma certa maneira, traumático, e nem vou tocar no processo do que é o sistema de adoção, que é uma coisa surreal, né, enfim... Eu estava lendo essa semana, recente, eu acho que foi no New York Times, um estudo rápido que fizeram sobre esses testes que fazem quando a mulher está grávida, acho que a partir do 6º mês, que é para dar aquela certeza, é um screening que eles fazem sobre doença. A gente fez, tá? A gente fez. Então, a gente fez esse exame, até pela idade, a gente fez, é um exame que não tinha aqui no Brasil, pelo menos aqui no Sul não tinha, ele coletava aqui e ia para a Califórnia. E a gente procurou fazer. E eu tenho uma coisa curiosa, tantas curiosidades, vou lembrando agora assim. Eu não queria ser pai de gurina, de jeito nenhum, eu não queria ter filho homem. Não sei porquê, eu tinha uma aversão a ter um intruso dessa. E eu sempre quis ser pai de mulher. Assim. Eu falo isso pro Gabriel, ele pega no meu pé, mas tudo bem. Eu queria ser pai de menina. Eu adoro o Gabriel, se ele estiver assistindo a gente. Eu acho maravilhoso. Até talvez seja um trauma, né? Porque minha mãe jurou que eu era mulher, né? Quando ela estava grávida de mim, e todo o meu enxoval era de menina.
E aí, quando eu nasci, né, naquela época, em 67, minha mãe não tinha feito nenhum tipo de exame, cara, ela não jogou fora o enxoval. E eu usei um bom tempo a parte do enxoval com as cores na época, Sim, né? sim. Imagina um menino vestido de rosa, de roxo. Né? Puta, isso aconteceu. Eu vou te interromper, Isso aconteceu ontem aqui, e é a milésima vez que acontece, inclusive com a minha segunda filha. Eles passam, olha o menininho, não sei o quê, porque ela tá vestindo azul e ela não tem brinco, cara. É absolutamente feminino os traços, assim. Com a mais velha, tu diz isso? Cara, aconteceu. Com as duas ela é muito... acontecem. Não. A Júlia nasceu careca, né? A Júlia nasceu careca, muito careca, não tinha cabelo. E ela já tinha o brinco. E às vezes tu entrava no elevador, assim, a pessoa dizia, ai, que amor esse menino. Aí eu tinha vontade de dizer, é lindo, né? Ele é cigano, tu viu que ele usa brinco já? Inclusive o nome dele é Igor. Igor. E aí, cara, a gente fez esse exame, eu me lembro até hoje que o médico estava nos Estados Unidos, o médico está Fernando, um cara muito legal, que a esposa ia ter o filho lá, a esposa é médica na Califórnia. E aí ele mandou no domingo o resultado. E eu estava sentado de pé, assim, no sofá, um de cada lado, e eu recebi. E aí eu, bem quieto, abri primeiro, né, cara? Eu abri e deu lá, ele dava 99% de chance que era um sexo feminino. E aí, claro, todas as questões, assim. Eu confesso que quando a gente fez o exame, muito num da gente ter a gravidez com a cabeça mais tranquila, porque a gente nunca pensou se poderia vir com alguma síndrome, alguma coisa assim, né? Mas fez o exame, o médico falou, vamos fazer esse exame que é legal? Eu falei, vamos. Então, olha que curioso, esse exame, que o artigo trata disso, ele tem 85% de falso positivo. Tá brincando? Não. E aí o que acontece, né? Imagina, a pessoa recebe um falso positivo e síndrome de Down, no caso ali, é um dos, né, das condições que ele detecta. Assim, são várias, né? É isso mesmo. Já recebe falso positivo e vários sequer passam para fazer que isso é só um screening, né? Eles não procedem porque é muito caro, chega a $8 mil às vezes, dependendo quando tem que fazer a prova, né? A contraprova. E as pessoas abortam, ou as pessoas ficam doentes, passam mal, desenvolvem transtornos psicológicos e tal, tudo isso por um teste que, na verdade, não é 100% confiável. Não, ele é nada por cento confiável, ele não é necessário. Porque, assim, lembra, aqui tem a questão da medição ali da distância da coluna, né, e tal, tudo já é feito no começo, né? E esses outros testes que eu vejo também sendo bastante recomendados hoje em dia no Brasil, tem muito teste. Quer saber se é menino ou menina com 2 meses e meio. Cara, vai ser o que vai ser daqui a 1 mês e meio ou mais, entendeu? Aos 4, espera um pouco, não precisa isso. Não precisa isso. E aí, junto com esse teste, vem outras coisas. E a mulher tá ali gestando. Então, toda essa aflição, tudo isso vai ser passado ali. É isso que eu queria te perguntar, né, se tinha feito ou não, porque eu li recentemente. A gente fez, foi indicado pelo cara que fazia as ecografias, e aí a gente resolveu fazer. Fez uma, assim, a curiosidade, se era menino ou menina, e principalmente, eu não me lembro, acho que eram 20 ou 10 síndromes que ele detectava, e eu disse, vamos fazer, né? Na verdade, tu quer fazer tudo, né? Tu faz foto 3D, que parece um engrolho a criança, te assusta com o que tu gerou, né? Faz de tudo, né? E é uma experiência muito doida, assim, né? Porra. Assim. Eu tava falando até isso aí outro dia com a minha esposa, porque tem um amigo meu que tá grávido agora, ele tá passando nesses processos, e ele, até a semana passada, dia 30, ele descobriu que ia ser uma menina também. E eu falei para ele, presta atenção nisso ali e tal. Eu não sei se eu já não falei aqui, Berté me corrige, mas eu sei que a gente conversou um pouco a respeito sobre isso logo no primeiro capítulo, né? No primeiro programa. E, cara, eu lembro que, ok, tudo certo, eu tava super ansioso, a minha esposa, ela tinha tido um pequeno sangramento anteriormente, depois a gente descobriu que era sobre um procedimento e tal, que foi feito lá de uma maneira estranha, mas enfim, então nós estávamos um pouco ansiosos, um pouco nervoso, né, e tal, não para a descoberta do sexo, para ver o bebê a primeira vez, né, para sentir ele da maneira que nós, pais, homens, né, podemos sentir, que é o visual e o auditivo, né. Cara, quando eu vi o coração a primeira vez, é impressionante, assim, ó. O grau de foco, e foi uma virada de chave muito grande, assim, muito, muito louco, eu me arrepio só de me lembrar hoje, claro, porque
era uma coisa que eu queria, era uma coisa que estava muito esperada, era uma coisa que a gente, enfim, né, aquele momento ali eu me vi pai de um jeito e fiquei muito, foi uma experiência muito marcante para mim. Para algumas pessoas, vira a chave a partir do momento que nasce. Tem gente que demora, às vezes, depois do nascimento, um certo tempo até se ligar dessas coisas. Para mim, foi aquele momento ali. Na verdade, quando a minha esposa me mostrou um dia eu vou contar bem essa história de como é que ela mostrou o exame de gravidez ali. Ali já caiu, né? Já caiu a ficha, né? Ali já mudou tudo. A gente estava até conversando um pouquinho antes, no debriefing, antes dessa nossa gravação aqui, que quando ela mostrou o exame, eu já, no outro dia, eu já tirei foto, já botei meu play para vender, né? Não porque, eu preciso de dinheiro. Cara, eu não vou jogar isso agora, não vai rolar mais, por um bom tempo eu não vou jogar, o negócio vai para frente, quando o nenê for poder jogar videogame, vai ter PlayStation 12, sei lá, PlayStation 8. Então eu compro, eu vejo como é que faz para comprar lá na frente, né? Mas quer ver um negócio, essa questão da mudança, que o Rei falou, eu não sei como é que foi também a questão do parto ou não, mas tu falou que tu tava, que bateu o pavor ali, né, o cutuco quando ficou sabendo que ia ter ou não. Tem uma coisa que para mim ainda é um pouco mal desenhada, que é quando a gente tem, eu digo o casal, né, mas a gente tem o filho, porque pelo menos a experiência que eu tive, né, no caso era eu e a Paola, sabe? Éramos literalmente só nós dois. Só vocês dois, né? Não é diferente daqui. Só nós dois. E aí, uma coisa assim, tá ali um dia, né, 2 no máximo, e sai do hospital e vai com aquela pessoa. Só vocês dois? Só os dois. Né? E tipo assim, lá, eu não sei se isso acontece aqui, mas assim, tem uma coisa que eu achei muito importante, que é quase que um mini treinamento, entendeu? Que eles chamam de, acho que é Shaking Baby Syndrome, né? Que tem gente que fica muito nervoso e sacode o nenê. E ainda sacode assim, de cima para baixo. Assim, a cabecinha ali, do nenê, vai. Não, o cérebro. Aí vira arquiteto, designer, né? A cabeça Então, né, por exemplo, no nosso ali grupo tinha vários, né? No nosso lado, assim, vários foram sacudidos. Tá, só um parênteses, Berté, desculpa, pessoal que está escutando, pessoal que está assistindo, eu não sei se está claro para todo mundo. O Berté, as 2 filhas dele não nasceram no Brasil. É isso, por isso que eu encomendei pelo AliExpress. Isso, e chegaram. Isso, mas pela DHL chegou. Exatamente. Então, só para o pessoal entender, porque ele fala, não, porque para nós é assim, porque não, só para vocês entenderem o contexto do porquê que ele está falando. A tua também não, né, Marco? A tua nasceu em Bento, né? Bento, eles acham que são outro país, né? Então também. Cara, esses porto-alegrenses que acham que Bento e Caxias é tudo igual. Porra, caralho. É Caxias? Não, Bento é Bento, Caxias é Caxias. Fugimos de Bento. Conheço o cara que fez isso aí. Nossa, é muito legal, cara. Cara, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, por isso que a gente faz esse canal, porque são realidades diferentes, maneiras de pensar. Olha o Reinaldo mais velho, o Frodo sozinho. Eu e a minha esposa, a gente tinha um networking muito rico aqui. Não, mas é isso que eu queria trazer. Mas vou te interromper até por isso. Olha só, lá teve esse micro treinamento para, tipo assim, evita isso, que é uma das grandes causas de causar um dano permanente pro resto da vida, evidentemente, né? Mas de qualquer maneira a gente foi para casa sozinho. E aqui pode não ir também, entendeu? Sozinho. Tá ali com todo o teu entorno, suporte, não sei o quê, mas daí vai lá a avó da criança e sacode a porra da criança. Então é muito complicado esse tipo de coisa, né? O nascer, a gente tá bem preparado pro pré-natal, né? Tudo aquilo que acontece. Tem teste de tudo até do que não precisa, que é o que a gente tava falando. Agora, depois que nasce, caramba, entendeu? Bate uma falta de ar ali, né? Tipo, tá aí agora. A primeira noite em casa, assim, que tu descobre que tu vai dormir 1 hora e vai acordar, e vai dormir 1 hora e vai acordar, e aí no outro dia tu tem que estar desperto, né? E aí tu diz, meu Deus, vai ser sempre assim, né? Não, não é. Uma coisa que eu lembro muito, que eu senti muito, cara, eu senti muito essa musculatura do trapézio aqui. Cara, o nenê pesava 2,3 kg, tá? 2,3 kg, ele não pesava nada. E a noite inteira tu fica assim, e tu fica tenso, e tu fica nervoso, e tu fica... Cara, eu parecia que eu tinha, sei lá, que tinha passado um caminhão nas minhas costas da primeira noite, logo na primeira noite. Ele era muito pequeno, bom, né? Como todos, a grande maioria dos bebês, né? E era uma coisa que não pesava, só que eu tava tão nervoso nessas questões de não balançar demais, de fazer, e o hipercuidado e a total atenção e tal. Cara, no outro dia, assim, parecia que tinham me batido com um taco de beisebol, né? É muito maluco isso, né? O início ele é tenso, assim. O cara que disser que não foi tenso é porque deixou com a babada, né?
A gente costuma brincar, eu e a Kaká, que os 2, 3 primeiros meses, assim, é tipo os anos 70 pro Ozzy Osbourne, assim, ele pisca em 71, ele abre o olho em 80, assim, mais ou menos isso que aconteceu para nós. Nós pisca, o neném nasceu, abre o olho, é terceiro, quarto mês, assim. E outra coisa que choca, assim, não sei vocês, assim, mas eu, pelo menos, para mim, até hoje, assim, acho que nunca vai ter jeito, é quando tu descobre, assim, que eles estão descobrindo o mundo sozinhos, né, assim, né? A Júlia conversa hoje com a gente, ela tem opinião, a gente pratica com ela, é muito curioso, desde pequena essa coisa assim dela opinar e ela participar, né? Então debater. Nós vamos viajar, tá? Esse aqui é o hotel, o que tu acha, né? Pode ser bobagem, mas cria nela um pertencimento, claro, daquela situação, né? Porra, muito legal isso. E aí é muito curioso, assim, quando eu converso com ela e eu vejo ela falando as coisas, ou ela conversando com uma amiga no telefone. Eu digo, cara, que troço doido, né? Porque eu tenho sempre uma sensação que ela já é aquilo ali, ela não vai ser diferente do que ela é. Tu até falava, né, Marco? Eu tô lendo o livro. Cara, eu até li muita informação no início, e depois eu cheguei a uma conclusão assim, eu tinha que ser eu mesmo. Sim, tá? eu tenho esse conflito. Eu sempre admirei uma coisa, e não é porque vocês estão aqui, vocês são meus amigos, vocês sabem disso, que vocês são pessoas autênticas, né? Tu é isso aí, tu vai pra reunião desse jeito. O Frodo é daquele jeito e pronto, não vai ser diferente. Não faz voz, não faz cena, né? E acho que vocês são assim com os filhos, assim como eu sou com a Júlia desse jeito. Então, se eu tiver que falar um palavrão, vai a merda, eu falo mesmo, ela tá ali. E é engraçado, ela não vai falar isso na escola. Ela diz, não, pai, na escola eu não posso falar isso. Vou me sujar, né? Não, vai lá e conta na escola que a gente fazia. Essa coisa do palavrão é legal, né? Porque tem uma diferença entre tu falar palavrão e a criança repetir o palavrão, ou ela ter noção de que aquilo é um palavrão e saber quando ela pode falar ou quando não pode falar, né? E essa aí eu tenho um caso maravilhoso. A minha filha, eu tô deseducando ela porque sou eu que levo pra escola, né? E imagina, se já andou de carro comigo, tu lembra? Agora Cara, a melhor coisa é receber áudio do WhatsApp do Berté e ele dirigindo, cara. Não que tu passe o WhatsApp dirigindo, né? Tu manda. Não, nunca, eu sempre paro pra fazer isso. Cara, é de rachar de rir, velho. Nossa, é de rachar de rir. E ela vai junto comigo, assim, ainda bem que a cadeirinha dela é boa, né? O cinto é bom. E a gente vai ali, e São Paulo, é aquela coisa, né? O pessoal, sei lá, letárgico, assim, né? Porque é muito carro e tudo mais. E aí eu falo um monte de... Eu não percebo, assim. E aí um dia eu tava chegando na escola dela, agora é fim do ano. Tava chegando na escola dela, e eu, mas que filha da puta! Eu fiz bem assim, saiu, assim, sabe? E ela assim, pai... Sabe o que a Júlia falava no início? Ela dizia assim, o que tu falou pro titio, pai? Titio é teu amigo? É, meu amigo, é um amigo que eu encontrei na rua, dele a merda. Não, curte. Ela tava chegando, ela só largou assim, pai, tu tava quase conseguindo chegar na escola, sem falar hoje uma vez. E ela falou. Puta, que falha, que merda, sabe? Mas aquele merda se atravessou na minha frente, cara. Eu falei assim, mas tu viu? Eu vi, ele não tava mexendo. E aí ele puxou o saco, assim, sabe? Ele não tava mexendo, tipo, nem vou falar nada que esse louco, né? Só quero chegar na minha escola. E, cara, é muito engraçado, mas ela não fala palavrão, mas ela sabe que tá errado aqui, entendeu? Mas, não, o primeiro palavrão da Júlia é o puta merda, porque vem do trânsito, né? Eu uso muito puta merda, né? Puta merda. E aí eu falei um puta merda e ela era pequena e ela repetiu, chegou em casa, puta merda. E aí eu achei legal, e a gente achou legal, ficou estimulando ainda. Mas se tu fala, ela fala. Não, eu falei, tipo assim, não, isso é uma coisa que a gente fala quando às vezes tu tá bravo. Tem gente quando tá bravo chora, tem gente quando tá bravo fala coisa errada, que é o que o pai fez. Mas tu não tem que falar isso, tá errado. Entendeu? E ela não fala, entendeu? Mas tipo assim, ela fala toda hora, né? Eles são ligados, né, cara? É muito observador, assim. Demais. É a coisa de falar alto, né? Assim, de falar ríspido e alto, né? Às vezes tá uma explosão, assim. Eu tenho que cuidar isso, assim, porque como todo... Modular muito rápido, né? Filho de italiano, tu tá aqui, porra, tô fazendo um troço, né? E aí, aquilo tem um peso nela, e antigamente ela não falava nada. Agora, assim, pai, tu podia falar um pouquinho mais delicado pra gente, né? Nossa, aí, ó, mãe, olha que flor, cara, aí, ó. Aí que tá. O problema é se daqui a pouco chega nessa idade e começa a gritar de volta, né? Aí vira uma tarantela. Perigoso. Vira uma tarantela. Tá, mas vem cá, vamos voltar um pouquinho no assunto. Eu queria falar um pouquinho com o Rei a respeito da questão da moto, né?
Porque moto, desde que eu te conheço, a moto específica, a Harley, tu mesmo falou dessa questão da relação com das experiências que tu e a tua esposa tiveram, foram coisas muito sensacionais e tal. Enfim, esse lifestyle mesmo, que é uma coisa muito legal. E a partir do momento que nasceu a menina, tu teve que botar um pé nisso. Eu não sei, eu tive moto, tá? Não dá nem para chamar de moto que eu tive, era uma coisinha lá, 50 cilindradas. Tá. Praticamente, eu parecia aqueles gorilas naquelas mini bicicletas do circo, assim, terrível. Mas enfim, né, caí uma ou duas vezes, uma resbaladinha boba lá e tal, enfim. E cara, a moto é uma coisa muito complicada do meu ponto de vista, eu acho muito legal. Eu vejo design de moto, eu vejo pilotos de moto, eu vejo coisa de moto, eu acho muito legal. Mas, cara, moto não tem controle, não tem arcade mode, não tem segunda chance. Não. Cara, é assim, ó, eu vou te contar uma história assim, ó, quando a Júlia nasceu, primeiras semanas, assim, não sei se primeiro mês, por aí, um dia eu tava um sábado em casa, assim, e eu disse pra Fê, vou descer na garagem um pouquinho. Na época eu ainda tinha 3 ainda. Eu tinha a Vespa antiga e 2 Harleys. E aí eu desci para a garagem para limpar, tal, fazer uma manutenção, e disse, vou dar uma volta. Tá, beleza. Peguei aqui, eu moro aqui no Lindóia, e entrei na Freeway em direção à praia, assim. E aí quando eu entrei na Freeway, eu fui passar um caminhão, assim, me deu um frio, assim. E quando eu vi, eu tava, assim, empoleirado nas manetes, assim, agarrado, assim, tenso. E aí eu ia até esticar um pouco mais, eu fiz a volta. Desculpa, não aconteceu nada, tu só, tipo, nada, te deu conta de alguma coisa. Pelo caminhão. O caminhão passou por mim, na verdade. Aí eu fiz a volta na Fiergs, eu ia mais longe, e eu disse, ali eu senti que alguma coisa estava diferente. Ali tu baixou as rodinhas da moto e foi de rodinha com as rodinhas para casa. Não, mais ou menos isso, bem devagarinho. Era o instinto de sobrevivência. Sim, né? Total. A preocupação... E aí eu vou te ser sincero que para mim o instinto de sobrevivência ele é mais ele é praticamente um egoísmo nosso. Para mim era um egoísmo meu, assim, do tipo eu ia me privar de ter momentos com a minha filha porque poderia acontecer alguma fatalidade. Né? De repente era isso, assim, né? Ou eu ia faltar para ela. Mas eu acho que por um lado, sendo bem franco, assim, eu estava muito preocupado em eu perder tudo que eu ia perder se eu não estivesse ali. Né? Mais do que essa questão, mais do que essa questão. E aí eu percebi. Isso foi um caso, assim, né, que deu esse clique. Segundo, o fato de eu sempre tive a parceria da Fernanda na viagem. A Fernanda curte moto. O pai dela era motociclista, ela andava com o pai. Então ela curtia, a gente fez as viagens todas. Nunca foi uma combinação do tipo, né? Se não andar de moto, eu vou fazer não sei o quê. Não, vamos embora, vamos junto. Sim, massa. E a gente teve uma grande vantagem, assim, acho que sobre os amigos da moto, que o fato de eu não ter uma relação próxima com a minha família, né? E ela, a mesma coisa, de ter uma relação muito nós como casal, assim. Toda viagem que a gente fez, a gente sempre ria muito, assim, da gente tá, sei lá, vou dar um exemplo assim, maluco. A gente tá no meio de uma estrada, tem uma estrada que eu gosto muito nos Estados Unidos, como é que chama? É uma estrada que corta, ela vem do Canadá e acaba na Louisiana. Nós estávamos no meio do nada, numa estrada daquela, assim, 5 horas da tarde, e um senhor, um motociclista, nos deu um alerta. Disse, olha, tá vindo um tornado. Vocês tomem cuidado, fiquem atentos, né? Aqui no Brasil eles dizem, cuida que tem blitz. Lá eles dizem, cuida que tem um tornado. E aí, né, brazuca louco, né? É temporal, lá no sul venta mais, né? Minuano. E, cara, e a gente indo assim, a gente dizendo, não é? E a gente dizendo assim, que loucura, né? Se a gente cair aqui, ou a gente morrer aqui, ninguém vai nos encontrar. Porque ninguém sabe onde a gente está. Não comenta com ninguém, com parentes, né? Cansou de, às vezes, parente ligar para almoçar e nós estamos no aeroporto embarcando. Ai, vamos almoçar. Estou no aeroporto, tchau. Então, aquela sensação real da liberdade, né, que era os 100% estavam ali sentados na moto, ela é inexplicável. É inexplicável, assim, os lugares, né? E estou falando dos lugares que a gente passou, as cenas que eu tenho gravado, sei lá, no meio da cordilheira de noite, cruzando a cordilheira de noite com alguns amigos de moto, sabe? Mas era diferente, assim, não tinha um terceiro. Hoje... E agora tem a pequena. E é aí que eu queria chegar. Qual que é a tua ideia? A tua ideia é em algum período retomar isso? Eu sempre tive alguma cachaça na vida, né? A minha grande paixão é o hobby. Né? Eu tenho paixão por hobby. Eu adoro coisas para fazer com a mão.
não interessa o que for, né? Só não massagem, né? Assim, mas tudo, eu gosto de modelismo, eu gosto de desenhar, eu gosto de montar coisinha, adoro antiguidade, né? Tenho paixão por antiguidade, adoro brinquedo antigo. Eu comprei um agora, recentemente, depois eu vou te mostrar o máximo. E, dá para ver cara, ali? Peraí que eu já mudo a tela aqui, ó. eu vou pegar. Eu sempre tive essa curtição. Isso aqui é 1938. É um fabricante inglês, ó. Deixa eu ver se aparece aí. Eu encontrei num antiquário aqui de Porto Alegre, o cara já sabe que eu gosto. Eu acho que eu vi outro dia no teu perfil, tipo eu botei no canhão. Perfil. E é um canhão, é um brinquedo de ferro fundido antigo, né? Legal, então, cara, eu adoro, né? É da casa do Cacaredo, esses guris são o máximo, assim. E cara, a gente viajava muito por essa cachaça, assim. Então, eu nem sei onde é que a gente estava, me perdi agora, mas tudo bem. Não, essa questão de a questão que tu e a tua esposa, né, tinham toda essa questão da liberdade. Sim, dessa liberdade toda, sabe? E a pequena, junto com vocês, retomar esse processo. Então, o que aconteceu, assim, ó? Eu sempre gostei de Jeep, né? Tinha uma adoração, assim, meu avô militar, eu me lembro de andar com ele num Jeep, cor de areia, assim. E aí, quando deu essa história, aí até pela modificação da vida, a gente sabia que a gente ia ter que se dividir. Eu ia ter que buscar na escola, a Fernanda ia ter que levar. E aqui em casa sempre foi um carro e as motos. E aí eu tinha que comprar um carro. E aí, cara, quando eu decidi comprar um carro, não podia ser um carro normal. Tinha que ser um carro que eu pudesse mexer, pudesse customizar. Aí eu comprei o tijolo. Os Jeep aqui de casa tem nome, né? O tijolo porque a aerodinâmica dele é de tijolo, né? O Wrangler verde, aquele que tu conhece. Sim. Eu tenho um Wrangler 2 portas, o tijolo, que virou o querido da Júlia, assim, né? A gente aqui em casa, os carros eram anormais para filho, né? Era um tijolo com 2 portas e um Mini Cooper com 2 portas. Então a Júlia, em bebê, ela sempre entrou pelo porta-mala, tinha que abrir o porta-mala do carro e enfiá-la, né? Porque não cabia, não tinha outro jeito de botar. Sim, que não são carros para ter criança. E aí começou uma relação, assim, com o Jeep, assim, não para trilha, mas pela cachaça, dele ser muito parecido com a Harley no sentido de mexer, de nunca ter um igual ao outro. É um design muito icônico, né? Ele é diferente, né? Ele é quase um brinquedo grande, né? Cada proprietário de Jeep, cada Jeep vai ter a sua cara. É incrível isso, assim. Isso não é lenda na Harley e não é lenda na Jeep também. Né? E aí, cara, começou essa loucura toda, assim, do Jeep para viajar e de curtir. Né? Hoje tem planejamento já de algumas viagens que a gente quer fazer de Jeep com a Júlia. Né? Aí, no meio da pandemia, a gente decidiu trocar o carro da Fernanda e aí, cara, puta, que carro? Eu disse, já sabem, né? Tá. Aí nós compramos o Floquinho. O Floquinho é um Wrangler 4 portas branco, né? Aquela cara de mal, assim, ele tem aquela frente Angry Birds, assim, só que o nome dele é Floquinho, generosamente apelidado pela Júlia, né? Então eu vou viajar de Floquinho, aí vai todo mundo no Floquinho. Esse ano ela tirou foto em cima do capô do Floquinho. Aí, ó, retomando, né? Tu não abre mão, na verdade, tu vai te adaptando, né, à nova realidade e vai criando novas experiências, né? Isso é muito legal. Cara. Eu tenho um cara que eu admiro muito, assim, até hoje, assim, apesar da gente ter brigado bastante com ele, né, Frodo? O Leonardo, né? O Léo, né? E eu aprendi muita coisa com o Léo, cara. Assim, hoje eu me dou conta, assim, eu já disse isso para ele, eu tive a oportunidade de agradecer para ele, assim. E aquela coisa do darwiniano que ele pregava muito, sabe? Ele falava muito, nós somos darwinianos, coisa da. E aí talvez faltasse uma autoridade na época para aproveitar melhor, né? E hoje, assim, essa coisa, é o que tu falou, de se adaptando, né? Então, eu continuo apaixonado pela moto, tá lá na garagem, empoeirada, né? Eu dei uma volta um dia desses, assim. Eu não sei como é não ter a moto, não estou preparado ainda para esse problema, né? Mas eu já sinto que, cara, eu viajar, não. A legislação brasileira é muito sacana, né? Porque o Bozo mudou de novo para 10 anos, né? Agora só pode andar com 10 anos de idade na garupa. Cara, a Júlia fez 7 ano passado e era quando podia. Ela andou comigo, não nem saber. Andou aqui no bairro, né? Fui transgressor, fui. Dei uma volta aqui na quadra com ela. Um sábado, fui buscá-la na escola. Ela adorou. Ela curte essa coisa da moto, assim, né? Ela é. Com certeza, para criança é rock and roll, um friozinho na barriga. Eu acho que é um negócio legal que vê assim, né? A questão de não é que tu adapta aos teus hobbies ou o que quer fazer, mas eu acho que o tá aberto a não continuar fazendo o que estava fazendo, a fazer novas coisas.
Porque não é Exatamente. Não é uma adaptação só, não é moto, agora eu peguei um Jeep que é 4 rodas. Não, é isso. Porque eu tive a mesma coisa que teve, é engraçado, tava falando agora, eu tava me lembrando, né? Logo quando eu fiz a primeira viagem com a Paula e ela, né, a mais velha, só tinha ela, de carro, São Paulo, Porto Alegre. Botei ela no carro, quando eu peguei para sair, o carro me deu uma leve crise de ansiedade, assim. E, tipo assim, ó, tipo o que deu com o Rei com o caminhão ali, assim. Então, eu me identifiquei e lembrei direto com aquilo. Eu me lembro, e eu já dirijo super firme, né, segurando firme o volante. Eu cheguei a fazer, assim, calo, bolha aqui na hora, e porque eu tava com a minha esposa e com a minha filha atrás. Tipo assim, ó, e pelo visto vai ser bastante, tipo assim, isso vai acontecer bastante agora. Eu que determino o que acontece com a gente. Tipo, sei lá, 3 mil quilômetros, quanto é que é daqui lá? E voltar dá 3, quase. Sim. E, tipo assim, eu tenho que estar 100%. E não só por mim, por todos que estão em volta e não sei o quê. E aquilo me deu... E tipo, putz, isso não vai acontecer de novo. Não vai rolar. E aí o cara tem que meio que... algum jeito, eu acho que a gente acha, de baixar a bola e meio que reformular isso. Não é deixar de fazer. Mas muda demais isso, assim. Eu acho que cada Cara, quando engravidou, eu fui fazer check-up, né? Eu achei que eu ia morrer, né? Eu queria ter certeza seguro de vida funcionando. Eu fiz o seguro de vida imediatamente na sequência. Foi numa sexta, na segunda eu já falei com o cara lá, vem cá, vamos conversar. Eu comprei todos os livros que eu podia na Amazon. Eu acho que eu comprei uma mala inteira de livro. Eu sou a única pessoa que se muda de país, né, de lá para cá e traz panela e livro. Panela e livro. É só isso. Muito imbecil. Mas assim, cada um reage de uma maneira especial. Mas se eu morrer, ela vai ter minimamente um negócio curado por mim, assim, entendeu? Sim. É isso. Mas, cara, é muito legal essa conversa justamente por isso, né? Que foi o que a gente um dos porquês de a gente ter começado esse projeto, né, Berté? Que é assim, cara, os medos. É bom saber que não... os outros pais, outras pessoas dentro de realidades similares, ou enfim, dentro desse nosso contexto. É igual, cara. Tem medos, né? Tem esse, puta, cara, porque eu não sei, mas me parece que uma época isso não era, entre aspas, permitido, né? Aquela coisa, tu tinha que engolir seco e foda-se, né? É que eu acho que era expressado de outra forma, né? Ele se expressava de outra forma, na cobrança, na rigidez. Né? Sim, a sensação que eu tenho assim, se tu tiver o mínimo de consciência do que é ser pai de fato, tu vai ter que estar associado a esses medos, né, que são vários. E é por isso até que as pessoas que vêm aqui no nosso podcast ou no nosso canal, que a gente fala, não é, de novo, o nosso objetivo é um nicho, né? Obviamente, é nichar, mas tem que ter a perspectiva, tu entende? Tu tem que passar do lado do caminhão na freeway, ficar com frio na barriga, tu tem que dirigir e ficar com frio de alguma maneira tu tem que passar por isso, então não é uma exclusão, e sim um afunilamento de perspectivas, né? Tem que ter esse pequeno alinhamento para a gente poder falar. Claro, de novo, não é a verdade tatuada, daqui a pouco a gente muda isso lá para frente, né? Não. Mas agora, inicialmente, pelo menos nesses momentos iniciais, nesses primeiros anos, é falar com pessoas que têm filhos, né? Mas eu gosto muito do ponto do Rei, viu? E Marco, eu gosto muito do lance do Rei, que assim, ó, eu particularmente eu concordo com isso. Assim, tô passando um caminhão aqui que eu acho que é um... Não deu para ver muito. Não, 767. Eu gosto da questão assim, literária, do apoio que a gente pode recorrer a livros. Por quê? Porque ele traz um suporte que a gente pode não ter tido da família. Por exemplo, o Rei não teve muito pai presente. Eu também não. Eu acho que tu viu meu pai mais do que o Rei. Eu acho que sim. Acho que tu viu, provavelmente. Mas não quer dizer que ele não estava presente. Ele estava com, de repente, livros. Então, aí existem essas pegadas. Agora, o ponto da gente tentar ser nós mesmos, né, nós sermos nós mesmos, com os filhos, eu acho que é fundamental. Nós mesmos, mas não o velho. Não o que estava na moto. É o cara que, tipo assim, é aquela pessoa que estava em cima da moto, mas não a moto. Eu tô aqui para ouvir aquela pessoa, porque é uma pessoa muito nova, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho, assim. Eu entendo que a filha é a mistura dos dois, tem o genótipo, tem o fenótipo, beleza. Mas é um outro ser ali. É uma outra pessoa que tá ali. E é muito clichêzão, aprender com o filho, mas não é clichê. Realmente só aprende, cara. Aprende. Tem uma frase falando de clichê, uma frase clichê que entra na outra, que o pessoal fala que a melhor maneira de tu ensinar, de tu aprender é ensinar. O pessoal fala isso, né? Tu tem que aprender uma coisa, tu tem que ensinar. Porra, meu.
Então, assim, a gente está aprendendo muito, cara. Eu estava vendo outra situação, tu estimular a questão do descobrimento, né? Questões básicas, pequenas. Cara, outro dia eu peguei meu guri e fui dar uma volta aqui na quadra e tal. Então, sempre onde tinha árvore, planta e coisa assim, a gente parava, ele dava uma olhada e mexia. Cara, é impressionante conseguir olhar com esses novos olhos aquela primeira sensação de encostar num pinheiro, por exemplo. Não, tu presta atenção a coisas que tu normalmente tu não daria bola. Isso é muito legal, é uma nova perspectiva, né? Cara, é muito encantador, né? E assim, depois daquela primeira vez que ele encosta no pinheiro, ou da primeira vez que ele vê uma moto passar, ou da primeira vez que ele vê um bicho, não vai ter mais a primeira vez, foi. Então, assim, tu quer aproveitar todas essas situações para, pelo menos eu, né? Tentar absorver isso aí. É que nem quando o rei pegou ali meu currículo e viu aquilo, que não acontece sempre. Ele viu assim, que depois daquilo tudo ficou meio preto, perdeu, entendeu? Preto e branco ficou, sabe? Não teve a mesma coisa. Tá, vem cá, Reinaldo, para a gente começar os processos de infelizmente, né? Os processos de encerramento. Cara, essa semana, nos últimos tempos, me diz uma coisa aí que a tua pequena te fez mostrar os dentes aí. O que ela fez que tu deu uma risada do teu ponto de vista pai? Não precisa ser essa semana, pode ser nos últimos tempos. O que tu lembra? A primeira coisa que tu lembra, a última situação que te fez o teu coração abrir e tu dar uma risada. Cara, é que a Júlia, ela é muito curioso, assim, né? Aquilo que o Frodo falou, né? É uma mistura dos dois, né? Mas toda a sacanagem ela herdou de mim, assim, né? Então, cara, não tem hora ou não tem momento que ela não tenha uma sacanagem, assim. É o que me faz rir muito, assim, sabe? No final do ano, acho que uma coisa que me emocionou muito, assim, a gente estava de férias agora e uma mãe de uma colega dela, mãe da Marisa, mandou uma mensagem para Fernanda, super emocionada, com o que a Marisa tinha falado da minha filha. Né, que a guria estava chateada na praia e a mãe pergunta por que ela está chateada. Tô com saudade dos meus colegas, não sei do que. Lá. Sei que lá pelas tantas ela chega na Júlia e diz assim: o que eu mais gosto da Júlia é que a Júlia sempre tá de boa, ela sempre une a gente, ela sempre, né, ela não, para ela sempre tá tudo legal. A Júlia abre mão sem perder o prazer de fazer as coisas. E é algo que eu aprendo com ela. Muito difícil tu abrir mão de alguma coisa, né, sem que aquilo te doa ou tu sinta falta. E aí ela pegou e mandou um áudio para Fernanda, dizendo, poxa, eu estava impressionada, assim, elogiando a gente, no caso, né? Pô, parabéns por vocês. É uma consequência de ter conseguido né? orgulho, e é legal, né? Ver assim, que lá no universo dela, lá no colégio, na Farroupilha, ela, com as colegas, ela reproduz, né, aquilo que a gente acredita, né, da gentileza, do acolhimento, né, dela acolher os colegas. Tu não vai ver a Júlia nunca falar de dinheiro. A gente já viajou uma vez com uma pessoa, cara, foi terrível, assim, a menina só falava em dinheiro, criança, imagina. Incitando. A Júlia não pede presente, tá? Chegar pra Júlia no Natal é sempre um inferno, ou qualquer data, porque ela não vai te dizer o que ela quer. Ela diz assim, não, tem que me surpreender. Nossa, tem que me surpreender. Ela gosta da surpresa. Então, cara, isso é bárbaro. Ela não tem essa coisa do... o valor da Júlia está muito assim, e isso é o que me surpreende sempre, assim. O relato dessa mãe, da mãe da Marisa, assim, foi bárbaro nesse sentido. Né, que tu vê... Por isso que eu digo, eu acho que a Júlia, daqui para frente, ela vai ter os drives da profissão, os drives da escola, né, que vão compor o que ela é, mas a base dela a essência, a bios ela é engraçada, dela. Ela é sarrenta, cara, ela é sacana pra cacete, assim. Eles têm o Líder em Mim, que é um programa muito legal, que trata do bullying, trata dessas questões todas no Farroupilha, eu gosto bastante disso. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é sacana bastante para fazer o bullying com a gente em casa. Assim, né? Não pode fazer isso, pai, isso é bullying. Né? Eu disse, tá bom, né? Tem que aguentar. Né? Então, eu acho que essa mensagem dessa mãe, nesse final de ano, da mãe da Marisa, assim, foi muito legal, assim, sabe? Fez muito bem, assim, de tu saber isso deu orgulho, né, cara, de ver que tá, tipo, puta... eu vejo ela com as amigas, entendeu? Eu vejo quando ela liga pra amiga, quando ela tá na saída, assim, eu digo, ela gosta de abraçar, ela é carinhosa, ela é legal com a professora, né? A gente não precisa cobrar ela de nada, assim, né? Ela é bagunceira. O cara se pergunta, né, como é que isso foi acontecer, né?
É isso? Cara, é a minha, eu me pergunto isso com a minha também, tipo assim, toda boazinha e tal, assim, que como é que isso foi acontecer? Não, eu vou perder sempre, né? Eu vou perder sempre aqui em casa. Né? E vou perder não porque eu perdi, não, tô perdendo mesmo, assim, ela tem resposta para tudo, né? Mas sabe, me lembrou um negócio, Rei, quando a gente descobriu que tava esperando a ela, mais velha, eu não sou de, enfim, mas eu pedi uma coisa assim, né, foi muito espontâneo para mim. Eu sou assim, eu só espero que venha uma pessoa muito forte, que sabe o que ela quer e com muito bom humor. É só isso. Com muito bom humor. E, cara, veio um bicho desgraçado, cara. Olha só, eu vou contar a minha que fez, porque tu falou isso, né, de pregar peça aí. A gente tava descendo o elevador e o carro fica no segundo subsolo. Aí tá, entra todo mundo no elevador e tal, e aquela coisa, entra, vê se tá tudo dentro, sei o quê. E aí a pouco abre a porta, chegamos, todo mundo saiu do elevador e ela ficou rindo dentro. Ela apertou o 1, o subsolo 1. Pá de sacana. Sacanagem, tipo assim, meu, que filha da puta, cara. Ali eu vi que deu tudo certo e eu fui atendido, sabe? Muito espírito de porco, total espírito de porco. Mas cara, que é aquela coisa da genética, né? A Júlia puxou, ela tem isso é bem outra curiosidade desse processo, né? É tu te enxergar neles, eles repetindo algumas coisas, mas com upgrades, assim, né? É bom isso, assim. Então, E a Fernanda disse que eu não tenho filtro, né? Eu não tenho filtro, então eu vou extinguir. Tu não tem filtro, velho? Eu extingo a piada até o limite dela, assim, sabe? Até o limite, até quando a pessoa não aguenta mais. E a Júlia faz igual. E aí eu digo, ó o Reinaldinho, né? O Reinaldinho tá agindo, né? Então, por exemplo, eu sei que de manhã cedo, até umas 10 horas, eu não devo me comunicar com elas, eu não devo dirigir a palavra nenhuma das duas. Ela acorda putaça, fica mal-humorada. Elas acordam, assim, de mal com a vida, as duas. Mas depois das 10 elas melhoram, normalmente elas melhoram. Mas então eu tenho que aprender a respeitar isso, né? Olha aí. Então, cara, é muito curioso, assim. É muito bom, é muito bom. Eu essa semana, aqui já é o contrário, né? Eu acordo abrindo janela, olha os passarinhos, olha as coisas assim. Rebelde. Total. Good morning, neighbors! Fuck you! E a minha esposa já é, cara, ela acorda putaça. Até às 10 horas ali, ela não fala com ela, né? Mas na verdade ela já aprendeu que não adianta, eu acordo meio feliz. E o Nenê, né, o meu pequeno... lembrei da história engraçada agora, cara. Aí, ó. Então conta. Só para complementar, ele acorda feliz, cara. Piscou aí, mas tudo bem. Não, voltou. Um troca-troca aqui, ó. Não, tem uma história engraçada, tu falou dessas de filho, né? Eu tô tomando banho com a Júlia, tô lavando o cabelo dela, e ela olha para mim e diz assim: bah, pai, sabe que o Nico tem um pinto maior que o teu? O Nico é um colega dela, que parece um louva-a-Deus de tão magro. Aí cheguei na escola, né, no outro dia, e olho para aquele guri, né, magrinho, assim, aqui, sequinho, assim, né? Cheguei pro pai dele e disse: ô meu, eu vou mandar matar teu filho. Qual o tamanho do pinto do teu filho? Aí eu contei essa. O pinto do Nico é maior que o meu. Eu lembrei disso agora. Não sei por que eu lembrei do pinto do Nico, mas tudo bem. Cara, a minha essa semana, puta, não vai ser que nem essa aí, mas enfim, mostrou que por enquanto ele é um cara precavido, né? Sabe que ele já dorme no berço dele já faz um bom tempo, e com o tempo, então ele dorme de bico, né? Então quando cai o bico, ele chorava e tal, então eu levantava lá, só botava, literalmente sim, ele chorava e só botava o bico na boca, ele na hora parava e voltava. Mas vou lembrando as histórias. Vou te contar mais uma curiosa assim da Júlia, tá? A Júlia não chupou bico. Ela não chupou bico. Ela chupou o dedo, que é pior que o bico. Ok. E aí, cara, ela chupou tanto o dedo que ela criou uma calosidade em cima do dedão. E aí, quando ela estava com uns 2 anos e meio, assim, nós estávamos sentados no avião, em São Paulo, para o voo decolar para Miami, assim, e eu disse: bah, Júlia, tá ridículo esse teu dedão. 2 anos e meio ou 3 anos? Acho que 3 anos. Olha que coisa ridícula, Júlia. Olha teu dedo, cara. Vai ficar com um troço desse tamanho, assim. Aí ela me olhou e disse assim: não vou mais chupar o dedo. E parou. E não chupou mais o dedo. Porra, cara. E aí, nós tava lá dias de férias, ela dizia assim: vontade de chupar meu dedinho. Então chupa! Não vou chupar. E ela eu assumo que eu não vou e não vou mais. E ela parou de chupar o dedo. Tem uma força de vontade fortíssima. Isso é muito Muito legal, louco. né, cara?
Foi tu que falou quem é que falou da questão da fralda? Foi o Berté? É igual, a mesma coisa. Não, o Berté, parecidas, pelo visto. Eu lembrei disso, não vai usar, aí parou. Ela, tipo, tira o bico, assim, tipo, não, agora não quero mais, não vou mais. De criança. Cara, eu não sei, vou te ser bem sincero, eu tava falando com uma amiga minha que é mãe de menina, eu não sei, cara, eu acho que menina tem essa... Não tô dizendo que é todas, mas me parece ter, né? Cara, tem essa pegada, já, sabe? A dela também, ela disse que ela me falou com 9 meses, eu falei, não acredito. Ela me mandou uma foto, ela com 9 meses sem fralda, eu falei, não acredito, né? E, cara, não sei, mas enfim. Mas só para continuar a minha, aí ele dorme de bico, né? Então, o que acontece? Enquanto ele não estava conseguindo pegar bem as coisas, não estava se ligando muito bem, então, durante a noite lá, ele estava lá, caiu o bico, aí ele chorava, eu ia lá, botava o bico e ele voltava a dormir. Então, era uma meia dúzia de vezes por noite, era esse tipo de coisa. E com o tempo ele começou a pegar o bico, né? Ele se ligava. Então o que a gente fez? A gente botou ali uns 3, 4 bicos ao redor dele na cama. Então quando se ele cai na cama, se ele tá dormindo e cai o bico durante a noite, é muito engraçado, cara. A gente estava jantando a gente foi de férias, nós estávamos no hotel e tinha uma câmera dentro do quarto ali do neném, a gente tava cuidando. Qualquer coisa nós ia correndo ali pro quarto. E nós estávamos lá, de repente, quem olhava de fora parecia que eu e a minha esposa estavam olhando no celular, estava assistindo um jogo de futebol, assim, porque a gente estava assim, vai, yes! O que acontece? Ele pegou o bico, botou na boca e voltou a dormir, né? Nós estávamos comemorando. Aí tá, então ele faz isso, né? Então ele pega o bico e bota. Aí, domingo agora, a gente foi acordar ele, foi muito engraçado, a gente abriu o quarto, aí foi um pouquinho mais devagar, aí ele estava dormindo ali, deitadinho, dormindo, com o bico na boca, e em cada mão, um outro bico. Ele tava com os 2 bicos, um em cada mão e mais um bico na boca. Se caiu, ele já tinha um aqui, ó. Se caiu, ele já tinha um aqui. Então o Piá tava ligado, né? Eu falei, olha, bom, pelo menos para precavido ele já tá sabendo. Tá preparado. Tá preparado. Vamos ver. Maravilhoso. Piscina de bico, né? A gente bota ali, a gente bota uns 3, 4 bicos ali, fica tudo meio na cama, à medida que ele vai acordando, ele dá uma chorada, ele acha o bico, já volta a dormir, já engata uma segunda, já vai. Maravilha. E é isso, gente, com essas histórias maravilhas, o pinto do... Como é que é o nome do guri? Nico. Do Nico, é maior que o meu. O pinto do Nico maior que o teu. A gente acaba esse Pai Vem Me Limpar, número 6, excelente episódio gravado agora com o Reinaldo, nosso grande amigo. Obviamente, né, a gente percebe que tem mais assunto para engatar. Tu vê, né, a gente fala que a nossa pauta é livre, a gente vai engatando os assuntos, a gente tinha... deixa eu falar sobre sexualidade um dia, um tema bom. Cara isso... do pinto do Nico, porque eu também, eu que lavo o cabelo, né, eu sou um ótimo cabeleireiro, tiro os nós e tal, assim, incrível. E o lance do pinto é uma curiosidade enorme, né, cara? Tem aquele treco ali, tá, mas isso é diferente. E aí? Mas é pra fazer xixi, né? Eu sim, aqui em casa tem um problema essa história, né? Porque aí um dia ela disse, pai, eu não tenho, né? Eu disse, vamos fazer elefantinho pra mãe. Aí ela bota as 2 mãos na cintura e faz assim, ó, ui! E eu também, né, no vidro. E a Fernanda tenta nos matar, né, cara? Esse é o problema, entendeu? Tô educando bem, cara. Tô educando bem. O conselho tutelar vai aparecer aqui em casa. Vai dar tudo certo. Isso aí. É a comédia da vida privada, né, cara? É normal. Enfim, Rei, cara, eu gostaria de te agradecer, cara. Tu é um cara riquíssimo, sensacional, com uma maneira de ver a vida muito particular e inspiradora, né, cara? De longa data a gente já se conhece. E é muito importante entender essa tua relação. Tu vê, eu não sabia, por mais que a gente conhece também, a gente talvez não entre tanto nesse assunto, né? Mas eu não sabia como é que foi o processo de chegada da tua pequena, né? E isso para mim já foi super enriquecedor. Acho que trouxe outras perspectivas para a gente, né? Então eu gostaria de te agradecer em nome do Pai Vem Me Limpar, em meu nome, né? A tua participação, despender esse tempo para conversar com nós aí. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço, gente. Sempre bom aí, tá? Mas a gente faz uns offline também, né? Tô com saudade de vocês. Eu ia dizer isso, eu não vou nem agradecer nada. Daqui a pouquinho a gente desliga. Cara, tem só uma última coisa, assim, ó. Era muito bom ver a risada da Nega Nisha, né, cara? Agora vou ser preso. Né? É muito bom. Eu sempre chamei ela de Nega Nisha, eu vou continuar chamando, Nega Nisha. E, cara, a risada dela é muito bom, né? Sim, é contagiante. Fez um bem danado aquele dia. Assim, é muito colorida, é verdade. Então tá, gente, acho que é isso aí. Muito obrigado de novo, um excelente episódio. Até a próxima, então. Semana que vem conversamos de novo. Um abraço, galera. Beijo, abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.